Dando continuidade aí, pessoal. Ainda estamos no processo de separação de misturas heterogêneas. Então, nós temos a levigação, que é a utilização da corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos, né? Que são as pessoas que procuram, são os ourives, né? Que procuram ouro lá e pedras preciosas no meio das águas. A ventilação é um processo que utiliza corrente de ar para separar substâncias de densidades diferentes, tá? Então, aqui vocês observam, né, realmente o uso da peneira, quem trabalha aí com arroz na agricultura, eles conseguem aí trabalhar com o processo de ventilação. Separação magnética é um método que utiliza a força de atração do ímã para separar matérias com propriedades magnéticas. Então, aqui a gente trabalha, né, esse tipo de separação. Tem o utensílio do ímã, que vai separar essas substâncias magnéticas de substâncias não magnéticas. Dissolução fracionada consiste em separar dois componentes sólidos utilizando um líquido que dissolve apenas um deles. Então, aqui a gente vai usar, né, o solvente. A gente tem que saber que o maior solvente que nós temos é a água, tá? Então, como é que vai ser esse processo de dissolução fracionada? A gente tem um sólido, esse sólido a gente vai adicionar um solvente, tá? Aqui o solvente foi sulfeto de carbonato, onde o enxofre ele vai se dissolver, né? A substância, aqui no exemplo, né? A substância é o enxofre em pó, o sólido, né? O soluto. E daí nós adicionamos o sulfeto de carbono, tá? Onde o enxofre ele vai se dissolver e vai ocorrer a filtração. O enxofre mais o sulfeto de carbono, eles vão ser filtrados e através do processo de vaporização, o enxofre ele é separado, ok? Ele é formado, tá? E nós temos também como mistura heterogênea a filtração, que é o processo onde um filtro retém o sólido e o separa do líquido. Como exemplo aí nós temos, né, o nosso café do dia a dia, onde a gente filtra o pó do café na água, que é o solvente maior. E como último processo de separação de misturas heterogêneas, que nós vamos ver, que é a decantação, quando houver substâncias com diferentes densidades, uma delas se deposita no fundo do recipiente e pode ser retirada, tá? É quando a gente, quando a gente não tem um filtro, né? Antigamente, quando a gente não tinha um filtro, nada para filtrar a nossa água de beber, de cozinhar, né? Então eles trabalhavam com esse processo de decantação aí. Pegavam a água, deixavam ela num depósito, parada, quieta. Então o que é que acontece? A terra iria baixar, iria ficar a água aí, e daí a água ela iria ser decantada, tá? Hoje nós temos, né, filtros para fazer esse processo de filtrar nossa água, mas esse processo de decantação ele é feito mais quando a gente quer, quando os químicos e cientistas eles querem ver a composição, o odor, né, daquela água, trabalhar naquela água, ok? E daí nós vamos para a separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas podem ser separadas por meio de processos que envolvem a mudança de estado físico das substâncias. Vamos ver nosso primeiro
método de separação de misturas homogêneas, é a destilação simples. É um processo utilizado para separarmos um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Lembrem-se que o que é uma mistura homogênea? Estão lembrados? O que é uma mistura heterogênea? Tá? Vamos relembrar aí para que a gente possa saber como é que a gente vai fazer essas separações. Então, aqui é um processo de destilação, onde é utilizado várias vidrarias que a gente tem no laboratório de química. Quando nós retornarmos, nós vamos conhecer essas vidrarias. Então, nós temos um balão de destilação, que é o que vocês estão vendo aí com esse líquido arroxeado. Nós temos um condensador, tá? E nós temos aí a vidraria, que é o bico de Buser, tá? Que ele vai fazer esse processo aí de separação. Nós temos a destilação fracionada, onde a gente fraciona, né? Ocorre a separação dos componentes à medida que a temperatura aumenta. Então, a gente pode fazer a separação de várias substâncias ao mesmo tempo. E nós temos a separação por fusão fracionada. É usada para separar sólidos por meio de seus pontos de fusão, tá? Ou seja, a gente utiliza a temperatura, tá? Lá no laboratório nós também temos uma vidraria que trabalha essa temperatura, e daí, através da temperatura, né, em graus Celsius, essas substâncias elas são separadas. Ok, pessoal? Então, a gente encerra nossa aula por aqui e vocês vão responder a atividade e o trabalho bimestral por essa aula, pelo livro de vocês e também pesquisando pela internet. Bons estudos e fiquem em casa.